Bom, então vamos tentar dar início aqui, não é? A este tutorial barra vídeo aula sobre a técnica de desenho com pontos, né? Bom, a gente já escolheu o desenho, temos aqui com material em mãos. Vamos tentar, primeira coisa a se fazer é fazer uns traços assim rápidos e de leve mesmo com lápis, né, para demarcar a área onde você vai vir com os pontilhados, né? Você vai fazer assim bem de leve mesmo. No caso aqui, o desenho que eu vou tentar fazer é o desenho de um lobo, né? Ou só a cabeça de um lobo. Então a gente vai logo saber que o principal é você capturar a forma, formato da cabeça de um lobo, né? Aí você vem com a forma e depois que você vem com os detalhes, né? O importante primeiro é você capturar a forma da cabeça desse lobo, assim como de qualquer outro desenho, né? O essencial é você capturar logo a forma no todo e depois que você vai partindo para os detalhes. No caso aqui você vai fazendo rabiscos de leve, porque você vai apagando depois os que estiverem errados e reforçando os que estão certos, né? Tudo bem? Então vocês veem que, não sei se já dá para ver, porque eu estou fazendo bem de leve, né? Mas aqui já está começando a aparecer um pouco a forma do lobo. Bom, lembrando que esse primeiro desenho aqui, de uma série de 4 desenhos, é o que vai representar através do elemento visual ponto. Então pronto. Feito esse primeiro esboço inicial, né, a gente vai agora começar a fazer os pontilhados. Aí o que é essencial? O essencial é que você tenha, não sei, um equipamento como esse aqui, uma canetinha, não sei, e comece a preencher, né? Aí você vai fazer o seguinte, o ideal é que você observe dentro do desenho, né, as partes que são mais escuras e comece a separá-las, né? Então aqui eu estou identificando, depois vocês têm aí o modelo do desenho original, né? Que as partes mais escuras são essas aqui, ó. Algumas ao redor da cabeça, né? Tipo aqui perto das orelhas. E fazendo aparecer a forma da cabeça dele, né? Como se fosse um contornozinho aqui por fora. Então vamos lá, né? Provavelmente esse vídeo aqui eu vou ter que dar algumas aceleradas em alguns trechos, né? Para não ficar muito longo e chato, né? Principalmente nessas partes que eu vou ter que preencher muito com pontos. Mas o ideal é que comece a aparecer essas partes mais escuras, né? Desse jeitinho aqui. Então, dando continuidade aqui, né? Vocês podem ver que a área já começou a ficar mais preenchida, né? Às vezes o celular balança um pouco porque o suporte aqui é um pouco irregular, mas já dá para entender como é, né? Pouco a pouco aqui a cabeça do lobo ela vai começando a ganhar forma, né? E a gente pode ir fazendo aqui já os olhos, né? O olho, que é sempre uma das partes que desperta mais interesse na imagem, né? Faz a imagem ter mais expressividade. E também é muitas vezes um dos detalhes que mais dão trabalho na anatomia, seja de qualquer, seja de animal ou de pessoas, né? Então é uma das partes mais interessantes do desenho, que deve ser dedicado um certo cuidado.
Se você fizer o bem, ele vai ter uma expressividade enorme para o seu desenho, né? Continuando, vocês já percebem que já está começando a ficar um desenho um pouco mais avançado, né? Já está começando a surgir as formas de uma maneira mais precisa e completa, né? Aqui já está meio caminho andado, né? Uma vez que você delimita a forma do objeto, né? O resto é só você ir preenchendo pouco a pouco, né? Aí vai começando a ficar interessante. Já dá para perceber, não é, que tem uma sequência, né? Já dá para perceber que tem uma lógica no desenho. Então, volto a dizer, desenho com pontos nada mais é do que você procurar as áreas que são mais escuras, né? Delimitar essas áreas e ir preenchendo elas, né? Até aparecer a imagem que você deseja. Ok? Então vamos dar continuidade, né? A gente já está com o processo já mais ou menos avançado. E vocês podem ver que já está aparecendo, não é, a imagem. Muito bem. Nunca a imagem, nunca o desenho vai ficar como fosse, como se diria, idêntico, não é, a foto. Ele vai ficar no máximo mais parecido. Agora o que acontece é que há níveis de realismo, né? No caso aqui, a gente não vai buscar esse nível de realismo todo. Assim, né? No começo do vídeo eu falei que era ideal a gente usar um pincelzinho como esse, uma caneta como essa, que ela preenche mais, né? Porém, se você não tiver e quiser usar outro equipamento, também pode, né? Pode ser uma canetinha, pode ser até outra cor, pode ser um lápis 6B ou até um lápis mais fino mesmo, sem problemas. O importante é que você vá seguindo o processo que a gente está falando aqui, né? O processo de ir preenchendo pouco a pouco. E no final vai dar certo. Então é o que vai... Essas partes que não são tão pretas, né? A gente não faz aquele preenchimento todo muito denso. A gente vai fazendo assim de forma mais esparsa, né? Aí você vê que dá a ideia de que ela é como se fosse uma ilusão de que está mais suave, né? Apesar de que
na verdade não está preenchido, está bem esparso. E de resto é só você ir fazendo isso em todo o restante que ainda falta, né? De maneira esparsa. Você pode ir revezando com outro material sem problemas, né? Como é uma mesa sem muita estabilidade, é de plástico, aí todos os movimentos que eu faço aqui dá uma pequena desestabilizada aí na filmagem, mas eu creio que dê para entender por hora. Bem, vamos preenchendo. É importante que durante todo o processo você esteja com a imagem de referência à disposição, né? Eu estou olhando aqui pelo notebook, aí enquanto eu vou preenchendo, eu vou observando, né? Na imagem de referência, onde são os pontos, né? Que tem que ir preenchendo. Ok, estamos aqui encerrando, né, o desenho com pontos, só para destacar, né, algumas coisas a respeito dessa técnica. O ideal é que você faça com que essas partes elas tenham destaque, não é? Essas partes que são de maior expressividade, como os olhos, não é? E também partes que façam com que o formato do lobo apareça, como o focinho, toda essa pelagem que faz parte do desenho do rosto dele, né? A parte da boca, as orelhas, né? As partes ao redor da orelha. E você destaca isso como? Escurecendo mais, né? Essas outras partes aqui, elas servem como base para formar a imagem. Porém, você não deixa elas branco, porque vai parecer que ela está vazado e que atrás você está enxergando o cenário. Então você, para não deixar ele vazado, coloca alguns elementozinhos aqui para ir preenchendo, né? Só isso mesmo. E aí já é o bastante. No mais, né? Acho que não tem muito o que fazer por aqui. A gente pode dar o desenho praticamente como encerrado. Se você quiser só escurecer mais alguns detalhes aqui ao redor, né? Mas no mais não tem muito problema, né? Então é isso. Vocês puderam ver, né, que é uma questão de destacar a forma, né, em meio a pontos. Tudo isso, todo esse desenho foi feito com pontos apenas, né, com pontilhismo. Primeiro eu fiz um esboçozinho de lápis, aí eu fui só colocando de acordo com a variação de luz e sombra, né? Escurecendo mais onde era mais escuro, colocando mais pontos mais concentrados e deixando esses pontos mais esparsos onde é mais claro, né? Pontos menores e mais esparsos. E aí foi surgindo a imagem, né? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula, né, do tutorial, e também tenham entendido o básico da técnica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir colocando aí.